André, só confirma para mim? Isso, confirmou, botou. Agora Perfeito. tá gravando. Fechou. Belezinha. Então, vamos começar, pessoal. Então, hoje a gente vai apresentar para vocês como praticamente um auxílio para vocês montarem um computador para vocês, né? A gente vai explicar algumas coisas. Deixa eu só ver aqui a ordem certinho. Ah, tá. Isso. Então, a gente tem o dilema eterno a importância, se é importante para vocês adquirirem um notebook, adquirirem um desktop, o que vocês acham que é a vantagem e desvantagem de cada um. Não sei se o André quer falar um pouquinho dessa parte. Sim, eu vou sim. Gente, ó, basicamente, o notebook sempre vai ser mais caro, porque ele é muito menor, então as peças deles exigem uma tecnologia melhor. Montar um PC é mais barato, porém você só vai usar ele em casa, você não vai poder levar para a faculdade uma máquina de desktop. Então sempre vai Pode, ser esse vai dar um dilema trabalho. sempre vai ser esse dilema entre uma maior portabilidade, você vai pagar mais caro com certeza, ou você montar peça por peça ou comprar em alguns sites que eu vou indicar, que eles fazem a montagem para você e tem um PC de mesa, que é o meu caso. Mas não existe regra para isso, é mais como você vai usar. Isso, é. Tem muitas pessoas também que provavelmente vocês todos já devem ter algum computador, se não tudo bem também, mas tem muitas pessoas que têm um notebook que acaba sendo mais inferior antes de começar a graduação, continua utilizando ele para ir para as aulas, por exemplo, e prefere montar um desktop em casa com mais configuração, enfim, que atenda softwares mais pesados. Então, eles conseguem utilizar um mais simples para ir para a aula, até talvez por questão de segurança, que seria um notebook móvel, que é o que vocês já têm provavelmente, e personalizariam um desktop para ter em casa, mas isso fica a critério de cada um, conforme a necessidade de cada um. Então, a gente não pode definir isso para vocês, né? Sim. E, gente, ó, sendo bem sincero, primeiro semestre é legal ter um notebook no PC, mas não é essencial nem de longe. 80, 90% da sala, da minha sala pelo menos, não tinha um PC próprio no, no, no primeiro semestre. E, tipo, tudo bem. Eu sou de design, só para situar. No primeiro semestre é muita coisa, são coisas mais leves, você vai ter que ler bastante coisa, você vai ter que fazer trabalhos mais manuais, não exigem tanto de um PC. Você fazendo um desktop, você pode fazer que nem muitos dos meus colegas fizeram. O que eles fizeram? Eles montaram uma configuração e foram melhorando ela com o tempo, né? Tipo, vai botando mais RAM, vai botando mais... deixando ele melhor, em suma. Mas é isso. Fiquem tranquilos que primeiro semestre não precisa, dá para juntar um dinheiro durante um tempo. O aumento de dólares, as coisas não tá muito favorável para gente, mas de pouquinho em pouquinho vocês conseguem. Pode passar, Evan. Era mais isso, tipo, a primeira decisão, né? Desktop versus notebook. Exato. Então, a gente tem todo um esquema aqui que a gente dissecou um computador para vocês poderem entender um pouquinho melhor. A gente cometeu um crime e esquartejou um PC, gente. É basicamente por essas 5 pecinhas que são formadas o Capitão Planeta do PC. A gente vai dissecá-las mais ainda nos próximos slides, mas uma grande dúvida que o pessoal tem montando um computador de mesa eu devo montar um PC eu mesmo? Se você está fazendo essa pergunta, não monte, porque em suma é fácil, mas tem uma parte muito importante que você pode estragar, que é quando você vai conectar o processador, que é isso, se colocar mim, Eva, é isso que está escrito AMD Ryzen. Quando você vai juntar isso com a placa-mãe, você pode entortar o pino, igual eu fiz. E isso é fatal, tá? É porque Já fiz também. eu entortei pouco, aí eu consegui salvar. É, Mas, gente, é super barato, tipo, é R$ 50 que o pessoal cobra para montar, às vezes nem isso. Então, compra as peças, mas pede uma pessoa que sabe montar. exatamente. Eu vou passar então para dar a introdução para cada Você peça quer... assim, específico, né? Eu te cortei, Eva? Desculpa, tá? Não, não, achei que tu tinha falado comigo ali quando falou da memória. Ah, não, não. Tudo bem. Gente, o processador. Tem duas grandes marcas, que são a Intel e a AMD. A Intel, por muito tempo, ela foi dominante, tanto que i5, i7 virou sinônimo de poder de processamento, mas é um nome de marca. Aí aqui é o esqueminha de... Sim, eu também sou do Ryzen, Maria. O meu PC é Full AMD. O meu meninão. Então,
A Intel, na minha humilde opinião, ela ficou mais com o nome, porque ela tem processadores muitas vezes um pouquinho mais caros, que entregam um desempenho ou igual ou um pouquinho inferior aos AMD equivalentes. O que eu aconselho a vocês? Quando você montar um PC, você vai ter que montar um PC baseado na placa-mãe. Nossa, peraí, eu tô muito rápido. Vamos, eu vou de novo falando do Intel. Ó, o Intel, basicamente, para entender aquele nome gigantesco que ele tem, i5 é a série. Mostra quantos núcleos ele tem, se ele tem mais ou menos núcleos. Quanto maior o número, mais núcleos. Então, ele é mais forte, melhor. O primeiro número que vem, depois, que é esse 9, ele é a geração. Então, a gente está na geração 11 atualmente, mas ela nem está sendo vendida no Brasil. E a 10 já é super potente. E em notebooks você vai encontrar a partir da 7. Não tem nenhum notebook com a 8 ou com a 9, pelo que eu lembro. Mas, ó, é só isso. O primeiro número é a geração dele. Os 3 próximos números são os dígitos. É tipo a variação. É como se fosse um celular, sabe? Moto G Plus, Moto G Play, Moto G... É o mesmo celular, só com variações diferentes. Os dígitos são isso, são variações. E vai ter uma letrinha no final desse nome, que é o sufixo. Depois eu vou passar meu Deus, uma listinha com o que significa cada coisa, mas basicamente F significa sem vídeo integrado. Os dois, vocês têm mais que ter assim na memória, que é F, que é sem vídeo integrado, ou seja, você vai precisar de uma placa de vídeo dedicada para o seu PC dar vídeo. E H significa com placa de vídeo, então você pode ter só o processador sem a placa de vídeo que ele vai dar vídeo. É basicamente isso. F sem vídeo, H com vídeo. No AMD é mais fácil de identificar isso, se tem ou não vídeo. Na caixinha dele tem uma faixa gigantesca escrita com vídeo ou sem vídeo. Passando para a AMD, é basicamente a mesma coisa. A primeira parte é o nome do produto, AMD Ryzen. A segunda parte é a série dele, que é equivalente para a Intel, é tipo AMD Ryzen 3, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7 e 9, também tem o i5, 7 e 9. A segunda parte é a geração dele, que atualmente está na quinta, e então vai ser tipo 2700 na geração 2000. Aí, de novo, a segunda parte é a variação, tipo, mais forte, mais fraco, o número vai aumentando. E a AMD não tem sufixo, só tem um sufixo, que é o sufixo X. Quer dizer que o produto foi relançado com melhorias. Gente, se eu estiver falando muito rápido, vocês falam, tá? Tudo Porque certo, tá bem de boas. Pra mim. pode parecer muita informação, mas tá tudo bem. Então, a AMD não tem sufixo. O único sufixo que eu conheço, pelo menos, é o sufixo X, que é quando ele é mais rápido. Ele foi modificado e tem frequências mais altas, vão dar para ele maior poder de processamento. Então, o que eu falei sobre AMD e Ryzen, a AMD ser um pouco mais barata, a Intel ser um pouco mais cara. Eles têm placas-mães específicas, então só tem placas de vídeo que são só para Intel, placas de vídeo que são só para AMD. E você vai identificar isso por esse nomezinho aqui, ó. Na Intel vai ser socket LGA e na AMD vai ser socket... Ai, meu Deus. A barrinha sumiu. Socket AM4. AM4, isso. Então, por exemplo, você tem que ver se somando essas duas coisas continua mais barato, sabe? Porque se a placa-mãe for muito mais barata na Intel, então compensa você comprar da Intel. E se a placa do Ryzen for muito mais cara, não compensa, entendeu? Varia muito de época, tá, gente? Então, sempre que vocês forem comprar um processador, avaliem quanto que está custando a placa-mãe dele. A placa-mãe compatível com ele. Não se preocupem de, sei lá, você comprar e achar que o Lego não vai montar, né? Não se preocupa, tem alguns sites que a gente vai passar, que eu vou passar nos grupos, que é o site da Kabum e da Terabyte, que você consegue montar o PC e ele só vai te sugerir peças que encaixam naquela configuração. Pode passar, Evan, já falei mais ou menos para que os processadores servem. Eles são o cérebro do seu PC, eles vão ser toda a parte de processamento, todas as ações que eles vão fazer vai ser a partir do processador. O meu, inclusive, é esse daí, é o AMD Ryzen 7 2700. Isso, só. Pode passar? E a gente fez uma definição, assim, dizendo tá. o que seria a parte como que seria definido cada componente, né? Então, o processador é o cérebro, e agora em seguida a gente vai para a placa-mãe, que seria o esqueleto.
Isso aí, gente. CyberChase. Placa-mãe, lembra dela? Então, ela não é aquela mulher azul. Ela é essa placa de circuitos que é onde tudo vai se ligar ao seu computador. Todas as peças vão ser ligadas nessa peça. Então, onde está o rostinho da placa-mãe do desenho de CyberChase é onde você encaixa o processador. Inclusive, naquele esquema de peças estava certinho. Volta lá, no esquema de peças, por favor. Porque lá tá certinho onde cada coisa encaixa. Eu apontei a seta. Então, eu vou deixar também alguns vídeos de montagem de PC. Eu fiz uma playlistinha com 4 vídeos muito bons que vão ensinar super do básico como que monta um PC. Só para vocês entenderem. Mas é assim que tudo se encaixa. Ó, nesse meiozinho é a CPU. Nessas hastes pretas bem... aponta aí para mim na memória RAM, por favor. Nesses slots vão a placa-mãe, ali embaixo vai o SSD e assim por diante. Pode voltar lá para a placa-mãe, por favor. Então, basicamente isso. Ela é o aparelho, o circuito eletrônico que tudo, as peças vão ser conectadas nela. Pode passar. Gente, essa é uma das partes mais importantes que vocês, na minha opinião, que vocês devem fazer. Vocês podem até comprar, por questões de grana mesmo, um PC mais humilde e melhorando ele. É super aconselhável. Vocês não vão precisar de tanto processamento assim, mesmo no segundo ano. E tem PCs na faculdade, tem PCs muito bons na faculdade que vocês podem usar. Mas uma coisa que eu recomendaria 100% para vocês é comprar um armazenamento bom, que seria tipo a sua mochilinha. Sabe quando a gente vai abrir um arquivo e ele demora uma vida para iniciar? Ou quando você vai subir o Windows e você pode fazer um café, você vê uma série e o Windows não carregou ainda? Então, O computador sabe quando tu tá com pressa e ele piora. é, exatamente. É porque a maioria dos PCs de antigamente tem um HD, que é literalmente um disco que gira, onde você vai guardar todos os seus arquivos. Todos os seus arquivos vão ficar lá armazenados para sempre, até você apagar eles. No caso do HD, ele é físico. É literalmente um disco que uma agulha vai ler. Então, sabe aquela história de, o meu HD deu problema, fim da história, porque o HD quebrou, você perdeu todos os arquivos que estavam lá. Exatamente o meu ponteiro do mouse. Isso mesmo, esse é o HD, gente, ele é aberto, né? Então, se o HD estragar, estragou, você perdeu todos os arquivos dele, se não tiver na nuvem nem nada. Então, o que eu recomendo? Um SSD, que é o jeito mais novo que a gente tem de armazenar as nossas informações, que ele funciona basicamente que nem um cartão SD de celular. Então, não é físico, é um circuito igual de uma placa-mãe, assim te dizer. E ele não tem partes móveis, então ele não tem bem menos chance de quebrar. Qual a desvantagem dele? Ele é um pouquinho mais caro que um HD. Tem um SSD NVMe, mas ele custa o olho da cara, né? Mas ele muda totalmente um computador. Sim. Um Não, HD. ele tá falando de um outro tipo de SSD Ah, tá. que é bem mais rápido, mas é bem mais caro. Esse daqui, gente, é o padrãozinho. O SSD SATA já vai resolver muitos dos seus problemas. Exato. Eu não tô acompanhando até o chat ali, então, André, se qualquer coisa, tu me Tudo avisa, por bem. favor. Eu tô vendo bem por cima, gente, tá? É, voltando. O que o pessoal faz e eu faço? Eu comprei um SSD de 430 GB para botar o Windows e os programas da faculdade. Tipo Photoshop, os que eu uso para design, né? Photoshop, Illustrator, tarantaran. Porque o meu Windows abre em, tipo, 10 segundos, literalmente, já contei. O meu Photoshop também abre super rápido. Só que, assim, aqueles arquivos imensos de foto, edição de imagem, edição de vídeo, eu boto no HD. Porque eu não preciso que ele abra rápido. Então, coisa bruta, eu boto no HD que eu tenho aqui externo. Mas o sistema eu boto no meu SSD. Exato. E possivelmente é 400 e poucos que tu falou, giga que tu tem, né? Uhum. Nossa, deu muito. Claro que depende do uso de cada um, mas eu, por exemplo, tenho 230, uma coisa assim, perto disso. E ele já supre, eu tenho, tipo, muito software no meu computador, né? No meu caso, eu faço arquitetura, tu faz design. Eu tenho bastante software, tenho o próprio Windows instalado nele e ainda sobra, tipo, uns 60 gigas, eu acho.
Então, Gente, é muito suave. oi? Pode falar, pode falar. Não, eu falo que tipo, é muito suave fazer tipo, a transição do SSD. É outra vida, gente. Exatamente. Ó, a pergunta do Ricardo. Então, não precisamos necessariamente de um HD. Se pegarmos um SD forte de uns 512, não deixarmos arquivos no PC, por exemplo, mano, até menos. Um amigo meu, ele faz engenharia, ele tem um SSD de 240 e, sim, tá lotado o SSD dele. Mas ele tem um HD externo, mas, mano, 240 já vai suprir bastante, tá ligado? Você Exato. pode ligar mais SSDs em um PC, tá? Então, respondendo a É, pergunta, sim, tu consegue ter um computador só com SSD, sem ter HD. Ah, sim, entendi. Ah, Isso. entendi a pergunta errada. Sim, você consegue. O meu é só com SSD. O meu PC ele só tem um SSD. O HD dele é externo. É literalmente um HDzinho com um cabo USB que eu conecto por fora. Isso. A gente vai falar agora da memória RAM. Sim, só responder a pergunta do Pedro. Sim, a melhor opção é você comprar primeiro o SSD e depois você comprar o HD para arquivos brutos. Tanto que a gente tem o Drive, né, gente? A gente tem o Drive limitado da faculdade que, né, você joga 10 tera lá de arquivo e tá safe. Acho que Agora a acaba memória RAM. valendo mais a pena se for para armazenar arquivo pessoal, assim, não comprar um Uhum, HD e mais usar a nuvem, porque eu, por exemplo, já tive essa experiência de perder todas as mídias minhas, da minha mãe e da minha irmã num HD e não consegui recuperar de sim, todas as gente. alternativas. É, é surreal, tipo assim, estragou o HD, acabou. Hum. Tem programas muito, muito caros. Eu tô falando, tipo assim, de $400 para recuperar um HD pequeno, tá ligado? É muito difícil recuperar um HD queimado ou riscado. Enfim. Então, gente, HD SSD é a sua memória para sempre. Só vai excluir Isso, os se dois. você apagar. Os dois aqui. Esses dois. E a memória RAM são esses pentes. Tá escrito Fury HyperX. Eu peguei qualquer uma. Ah, Tem sim, vários modelos. exato. Fury HyperX é uma marca de, de, de RAM. O tipo da RAM é DDR4, que é a padrão. De hoje em dia, os computadores mais novos é DDR4. Isso, antes de tu explicar um pouquinho o funcionamento da memória, André, é que muita gente tem tendência a achar que a memória RAM tem 8 GB, tem 16 GB, mas não vai caber mais Sim, coisa dentro, tipo, não, sim, sim. gente, ali não é a memória que fica permanente no teu computador, ela é a memória temporária, então, tipo, não se estressem achando que ela não vai ser suficiente, mas ela tem outra função, que daí o André já vai introduzir. A memória RAM, gente, é assim. Ela, o multitask do seu PC funciona a partir dela. Assim, multitask é você abrir várias coisas ao mesmo tempo. Você vai abrir o Photoshop, o Illustrator, o Figma, o Notion, o Spotify, tudo. 20 abas do Chrome. Sim, o drive limitado é na memória São Judas. Então, essa memória que vai ser responsável por essas informações. São informações que assim que você desligar o seu PC, elas vão sumir. É só para o funcionamento do PC. Ela que dá boot no PC também, então ela que liga o seu sistema. E, uma coisa muito, muito importante, a informação mais importante sobre memória RAM. Presta atenção. Uma memória RAM, você usa um canal de memória. Duas memórias RAM, você usa dois canais de memória. Três, você usa três canais? Não, só tem dois canais de memória. A maioria das placas, tá? Tem placa que tem quatro canais, mas vamos focar nos dois. Então, gente, é melhor vocês terem duas memórias RAM de 4 GB do que uma memória RAM de 8. Apesar do número ser igual, a memória RAM funciona como prateleirinhas do PC. Então, tipo assim, é melhor você ter duas prateleiras para abrir mais coisas ao mesmo tempo do que ter só uma prateleira gigante. Não sei se foi tão claro, mas é isso. É muito melhor você ter duas memórias de 4 GB do que uma de 8. O PC vai ficar mais rápido com duas memórias de 4. Sim, foi didático. Imaginar que com uma tu teria uma pilha gigante numa prateleira de coisa acumulada e com Uhum, duas tu conseguiria dividir isso em dois locais, né? E ficar mais isso. tranquilo o peso para ela. Ah, e para quem for upar o seu. O quê? Pode ser duas de 8 ou duas de 4, duas de 16, se você for um cara extremamente rico, né? E ter muita memória RAM. Mas pode ser assim, você só não pode. Gente, vocês só não podem misturar. Misturar, não é que dá problema, mas vai limitar pela memória mais fraca. Então, por exemplo, você tem duas memórias de 8, uma de 4.
e elas têm frequências de operação diferentes. Então, a velocidade delas são diferentes. Isso vai dar ruim. A memória mais lenta vai ficar limitando as mais fortes. Então, tenta pegar tipo, a mesma memória quando você for upar o seu PC. Isso, então, resumindo, divide elas para elas terem as quantidades iguais e não E não botar misturar. diferentes, né, no caso. E isso, não misturar memórias diferentes. Isso. Pode passar. Posso passar? Fechou. Agora vem a nossa substância, gente. A nossa não tem muito o que falar de fonte. O site que eu vou deixar para vocês, que é o site do Monte o Seu PC e Montando o Seu PC, acho que é quase o mesmo nome, da Kabum e da Terabyte. Eles já vão calcular para vocês quanto você precisa para iniciar o seu PC. Em suma, 500 vai ligar qualquer PC, gente. Qualquer PC assim, para o usuário, 500, meu Deus, esqueci a unidade de medida, 500 watts. Watts. Acho que é. 500 watts vai ligar o seu PC. As fontes, essas mais novas e gamers, elas têm um selo, que é o selo 80 Plus, que ele vai do branquinho, que é o 80 Plus normal, até o Gold. Isso mede a eficiência energética. Isso é basicamente quanto que sai da tomada que ele desperdiça. Então, no 80 Plus, normal, no primeirinho, no branco, já é excelente. Vaza tipo, sei lá, 3% no máximo, 10%, não lembro o número exato, mas já é excelente. Então, não se preocupe com isso. Se tem um seu 80 Plus, já está excelente, já é uma fonte que não vai te dar problema. É um selo tipo o Imetri, essas coisas que medem eficiência. E vai ser muito difícil você achar uma fonte de 80 Plus Gold, que é o máximo. Não, acho que tem mais. Enfim, uma fonte Gold, assim, de um watt muito baixo, tipo de 500 watts. Essas fontes mais Gold, elas são quase que para PC de servidor, sabe? Tipo, 1000 watts, 1200 watts. É, tipo, insano para um PC caseiro. Então, se você ver o branquinho, gente, já está excelente. Ver o seu 80 Plus branquinho já está mais que bom. E não tem muito o que falar. Ela vai ser o que vai na tomada do seu PC. E é isso. Distribui energia para todos os outros Sim, complementos, no caso, né? É ela isso. vai distribuir a energia por todas as suas partes. E a polêmica, gente, placa de vídeo. De novo, a gente não está num momento muito legal do dólar e essas coisas. Placa de vídeo é uma coisa que literalmente dobrou de preço e um pouquinho mais. Com todo o dólar e algumas tendências de mineração de criptomoedas. Então, ficou bem escasso de comprar a placa de vídeo. Mas elas são a mão na roda porque elas são responsáveis por toda a parte gráfica do seu PC. Ou seja, quando você vai mexer no aplicativo de 3D, num software 3D, elas que vão renderizar a sua imagem. Elas possuem memórias mais rápidas do que a de um PC normal. Por exemplo, as placas de vídeo elas têm memória RAM interna delas. Mas isso não determina o quão boa ela é, tá? Eu botei essas três placas de vídeo aqui, por quê? Vocês podem ver que as duas, a do meio e a mais à direita, elas têm duas fãs, que é para resfriar a placa de vídeo, então esquenta bastante. A placa de vídeo em si é um filetinho, gente, é menor que um dedo. Essa parte gigante aqui é só para deixar ela mais fria. Então, elas têm duas fãs, por quê? Porque elas esquentam demais. E elas têm 8 GB de RAM, de VRAM, porque elas precisam de muita memória para entregar um desempenho legal. Mas a placa mais forte é essa que tem uma fã, porque ela consome menos. Fã é o negocinho que gira. Ela consome menos, ela só tem 6 GB de RAM, mas ela é muito mais forte que essas duas. Por quê? Porque o chip gráfico, essa é a parte mais importante. O chip gráfico é a parte mais importante, que é o nome. Ó, essa primeira é uma RTX 2060, o modelo que só tem uma fã. E as outras duas são RX 580. Então, assim, o chip gráfico é o que vocês têm que olhar. Que é RX, taranana, RTX, taranana, taranana, GTX, taranana, taranana. Tem tipo vários nomes.
Esse é o chip gráfico. Essa é a parte que você tem que ficar ligado. Aí, dentro do chip gráfico, tem as fabricantes. Asus, Gigabyte, tem um monte de fabricante com seus projetos próprios. Então, elas vão deixar o design diferente, vão botar uma refrigeração diferente, mas o chip gráfico é o que importa, em suma. É que nem celular, gente. Tipo assim, tem o Android e tem todas as marcas que fabricam celulares Android com suas modificações. A placa de vídeo é praticamente a mesma coisa. E uma alternativa para a placa de vídeo são as GPUs, que são processadores que têm uma placa de vídeo nele. Então, provavelmente, eles são modelos mais baratos. A AMD trouxe muitos modelos desse nesse ano, que é o AMD Ryzen 5 3600. Eles são GPUs muito competentes. Eu vou botar esses links, ok? Ah, tá, desculpa. É que a placa de vídeo é uma que se perde mesmo, mas a mais forte é a primeira. Aí o pessoal respondendo. Mesmo ela, aparentemente, ela tendo menos VRAM e tendo só uma fan de resfriamento, a mais forte é a primeira. Ela é muito cara, gente. Eu botei aqui só para exemplificar. Mas é isso, você tem que ver o chip gráfico. Tem muitos canais no YouTube, gente, que eles comparam placas de vídeo. Quem é mais forte, quem é mais fraca. Não é difícil você encontrar. Tipo, literalmente botar o nome da placa no YouTube e botar com uma outra que você quer saber qual é mais forte, qual é mais fraca, e vai ter um vídeo de, sei lá, 1 minutinho que ele vai mostrar as comparações. Exato. É, Tu queres mostrar o que que é a memória RAM da placa de vídeo e a memória RAM do processador? Só para eles não se perderem? você consegue puxar do Google aí, porque eu não botei no Ah, slide? mas é... Não, a memória RAM a gente tem, né? Aqui. Ah, sim, ó, a memória RAM do computador é essa daqui, são esses pentes de memória. Exato. E a da placa de vídeo, ela é soldada dentro da placa de vídeo. Dentro da pecinha. É, sim, é dentro dessa pecinha. A da placa de vídeo é mais rápida, é de uma geração melhor, que é a DDR5, que é só para placa de vídeo mesmo. Isso, então, você tendo uma placa de vídeo no computador, que ela tenha memória RAM inclusa, ela não vai estar usando da memória RAM que utiliza para as outras funções, no caso, né? É isso, né, André? Ou é um Isso. complemento? Não, não, ela puxa a memória RAM dela. Ah, sim, Ela não usa a memória do seu computador. entendi. Tanto que quando você tem uma função do Windows, gente, que é o Windows G, que você vê o uso de processamento do seu computador. Aí mostra, tipo, CPU, GPU e a RAM, que é a do seu PC, e a VRAM, que é a da placa de vídeo. É, Pode passar, por favor. E, gente, basicamente é isso. Eu vou deixar esses 3 canais maravilhosos que tem muito conteúdo sobre informática, que é o Adrenaline, o MW Informática e o Lock Gamer. Eles são literalmente os canais que me ajudaram a montar o meu PC. E eu também eu vou mandar no grupo uma playlist que eu fiz com 4 videozinhos que explicam como montar um PC, como escolher configurações, que é um assunto meio um pouquinho demorado, mas os vídeos são relativamente curtos. tem alguma coisa no chat ali? Entendi, sim. Gente, tô por aqui, tá? Tudo Opa, bem, Chico. Thiago. Gente, e sobre configurações de PC, assim, para a faculdade, é meio complicado de falar, porque, de novo, os preços estão bem altos. Os preços estão bem altos, então, assim, se você puder esperar um aninho ali, para ver se o dólar dá uma amenizada e você consegue comprar no que vem, é a boa, sabe? Porque tá fora de série, assim, os preços. Deixa eu ver. Ô, André, a gente não sei se o Thiago também consegue meio que dar um auxílio em relação a isso, mas como é que a gente poderia dar essa base, talvez, de configuração para notebook, assim, para o pessoal? Assim? E eu vou mostrar para vocês aqui agora. Eu vou compartilhar a minha janela aqui, ou Aham. André, você quer parar aí? Ou Tá no meu, mas só eu acho vou que assim partilhar. que tu compartilha, cai o meu, né? Não? Mas eu Deixa eu posso ver. tirar aqui. Tem que tirar a sua aí. Você tem que tirar o seu e mandar o do. Share. E deixa eu perguntar, Gente, vocês mandaram os avisos, tudo certinho, né? sim, Aham. sim. Fechou. Deixa eu só pegar aqui.
O Pedro perguntou, então seria melhor comprar um PC pronto ou... Então, cara, a gente vai comentar um pouco sobre tudo isso agora, até configurações de notebook e tal. Então, só para deixar claro, como a gente vai falar agora das configurações das máquinas, né? E até cada peça em específico, é legal vocês entenderem o momento que a gente está passando e entender que, justamente como os meninos falaram aí, com a alta do dólar, essas peças costumam aumentar bastante. Então, a gente foca que hoje é dia 24/3 e os preços que vocês vão ver aqui são os preços que eu consegui achar na Pichau e na Amazon é, do momento atual, tá bom? Pode ser que aumente, pode ser que diminua, então vai muito disso. Eu vi que alguém perguntou aí do horário da aula, eu vou tentar ser rapidaço para a gente conseguir terminar isso aqui antes das 7, mas eu não sei se a gente vai conseguir, tá bom? Então, vamos lá, falando das especificações. Justamente para focar em um público, a gente tá pensando no universitário que está lascado, que ele entrou agora na faculdade, que ele não tem muita grana, mas que ele precisa entregar os trabalhos, né? Então, essa configuração que eu vou passar aqui é uma configuração legal para um universitário que ele está começando a faculdade e ele vai levar essa configuração até ali para o fim da faculdade, quando ele já está estagiando ou fazendo alguns trampos, tá? Gente, de novo, a gente não é, não sei se os meninos falaram, a gente não é técnico em informática, então existe muita coisa, muita informação, tá? Então, se tiver alguém que tem algum conhecimento e queira comentar alguma coisa, é bem-vindo, só deixar no chat aí, os meninos me avisam, tá? Então, é o seguinte, quais são as atividades que a gente tem para a gente conseguir entender qual que é a configuração que eu preciso colocar para o meu computador? Então, para arquitetura, me corrijam se eu estiver errado, normalmente a galera de arquitetura tem que fazer bastante produção do projeto em planta, né, que é aquela visualização por cima, visualização superior, precisa de alguns programas para isso. Edição de imagem para colocar no portfólio ou textura de planta e às vezes não, na maioria das vezes apresentar o modelo renderizado. O que é renderizar alguma coisa? É você colocar luz e sombra de forma realista. Então você tem um projeto ali, você aplica toda a luz que é necessária, a falta de luz que é a sombra, e aí você tem essa similaridade com o que é real, né? Por isso que você tem renders aí que fazem coisas inimagináveis, tá? Então, pensando nisso, a gente pegou os programas SketchUp, Photoshop e V-Ray para essas atividades. Não necessariamente vão ser esses programas, mas só como padrão de análise para as atividades, tá? Para design, o que normalmente a gente tem? Bastante edição de imagem e vídeo. Render de peça 3D, render de vídeo é um negócio que consome muita memória, né? A memória de trabalho que os meninos falaram aí, que é a memória RAM. Modelagem 3D, que a gente faz para design de produto, e renderização 3D também, que é o mesmo esquema de arquitetura, mas a gente também tem render de vídeo. Renderizar um vídeo é quando você termina toda a edição e você quer fechar ele. Então você renderiza para ele aparecer para você em MP4, aparecer para você liso, certo? Quais são os programas que a gente usou para ter esse padrão aí de análise? Photoshop, Premiere para edição de vídeo e o Media Encoder que justamente faz essa conversão para o formato final, tá? Para modelagem 3D eu sei que normalmente tem outros programas, mas eu coloquei o Maya e para render V-Ray, fechou? Gente, se tiver alguma dúvida aí no chat, pode me interromper para perguntar, tá? Evander e André, se vocês quiserem. Eu estou respondendo as dúvidas que chegam aqui, perguntaram se o SketchUp o Evan também respondeu, se SketchUp é um tipo de Illustrator, não, ele é de 3D, ele é mais para arquitetura. Gente, é bom salientar que esses programas a gente usa com mais foco nos semestres um pouco mais avançados, a partir do segundo. Então, é o que a gente falou, se puder dar uma segurada para Não entre em comprar no ano desespero que agora. vem. Não entre em desespero agora, até porque tá tudo muito caro. E hoje tem Figma, tem um monte de coisa que é online. Então, esse primeiro momento vocês não vão precisar de nada muito potente. Então, dá uma segurada e vai usando o que conseguir. Quando vê que o preço baixou, mete bala. Tá? Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai comentar um pouco sobre o desktop e o laptop. Muita gente fala, pô, acho que eu vou querer um laptop para fazer todos os meus trabalhos, é mais fácil de levar. A gente vai focar um pouco em desktop hoje, porque, na sinceridade mesmo, você tem como fazer seus trabalhos no laptop, mas não é tão vantajoso, tá? Você sabe que é espaço do espaço físico mesmo. O laptop ali, ele é pequeno, então não dá para colocar tanta peça ali, certo? Então, tudo que você tem de peça ali deve ser minimizado, isso é o dobro do preço.
Então, é a observação justamente aqui, ó. Você tem um certo desempenho com o desktop, por causa da configuração dele, certo? Por um valor X. Para você ter esse mesmo desempenho do desktop, você tem que gastar o dobro, certo? Então, fica essa desvantagem para laptop. Eu sei que às vezes é meio desmotivador você ouvir isso. Pô, ficar com um computador em casa é chato, eu queria um laptop. Mas a real é essa. Se você está disposto a gastar mais dinheiro, beleza, investe no laptop. Se não, é desktop mesmo, gente. Até porque montar um computador é mais fácil. Agora, você montar um laptop é um pouco incomum. Acontece, mas é incomum, tá? Então, antes de tudo, para a gente conversar sobre processadores. Por quê? Quando você vai fazer uma compra, mas mais das marcas mesmo assim. Quando você vai fazer uma compra, você normalmente apresenta todos os componentes para a pessoa que está ali na loja, e aí você normalmente tem o preço de cada peça. Então, eu vou falar aqui de cada peça minuciosamente, vou tentar, né? E colocando alguns preços que eu achei em alguns sites. Fechou? Então, os meninos já falaram para vocês qual que é a sigla, né? Para Intel e a sigla para AMD. O que vocês têm que ficar de olho é em série e geração, tá? Então, se você tem, por exemplo, aqui na Intel, você tem a série i5, você sabe que o i5 é melhor que não sei nem se existe i4. i3, tem i3, não tem. perdão, não é É i4, i3 não e é 5. i3. Isso. Então, o i5 é melhor que um i3. Só que se você olhar a geração aqui, se você tiver um i5 de uma geração muito baixa, talvez um i3 de uma geração alta, uma geração 10, possa ser melhor que um i5. Então presta sempre atenção nessa sigla, e na AMD é o mesmo esquema. Você tem a série Ryzen, né, o produto Ryzen, que é de processadores da AMD. Se você tem uma série 7, uma geração 3, é legal. Aí você vai me pegar um Ryzen de série maior e uma geração menor, talvez o 7 seja melhor porque a geração dele é mais atualizada. Então olha sempre isso quando vocês forem analisar. Por quê? Às vezes tem gente que gosta de meter o louco e fala, mano, eu quero montar meu computador. E às vezes você cai em muito golpe. Então você precisa entender toda essa sigla para saber o que você pode comprar ou não. Em relação a preço, de novo, eu pesquisei isso no dia, tá? Pode ser que o valor mude, pode ser que você não tenha mais esse produto no estoque, mas eu vou dar algumas sugestões aqui. Esse da Intel é um i3. Essa série é uma série desatualizada, a gente pode dizer assim, mas se você tiver uma geração alta, ele pode ser algo legal. Então vamos lá, esse aqui é um processador i3 de nona geração, dá para você ver na descrição ali, ó. Então, ó, dá para arriscar. Se você tá sem grana, pô, é esse cara aqui, mas assim, cuidado, entendeu? Evita fazer muita coisa simultânea, porque isso aí o processador ele vai pensar, né, em tudo que você tá fazendo. Então eu achei nessa faixa aí à vista 617, tá? Se a gente pegar um da Ryzen, a Ryzen da série 3, geração 3 também, é bom, é aconselhável. É melhor que o anterior que eu mostrei, certo? Mas existem melhores. Vai do que você está disposto a gastar. Então, viu aí na internet, achou esse legal, beleza. Um comentário também que pode ser relevante. Se você achar, depois da geração, você viu que você tem ó, Ryzen 3, 3100. Nessa casa de centena, quanto maior for o número, mais atualizado ele é também, ou mais especificações ele tem. Então, se você achar um Ryzen 3 da geração 3200 e pouco, é melhor do que a 3100, certo? Presta sempre atenção nisso. Fechou. Achei ele aqui por volta de 800 conto. Isso à vista, tá? Pelo que eu entendi, à vista no boleto ali. Outro também legal, a gente comentou sobre o i3, que o i3 era uma geração desatualizada, uma série desatualizada. Mas essa geração aqui é a geração 10 do i3. Então eles mexeram para que essa série i3 apresente melhores desempenhos. Então se você achar um i3 de 10ª geração, ótimo, é aconselhável. Ainda é melhor dos últimos dois que eu mostrei, tá? O valor dele também aí tá uns R$ 700. Então, é um negócio que dá para investir, porque normalmente processador é bem mais caro. Oi. Eu só vou falar uma coisa que agora você falou que eu lembrei. Hum. E 3, e 5 e 7, eles têm frequências muito parecidas de operação. O que muda é a quantidade de núcleos, gente. Tipo assim, quanto maior a série, mais núcleos físicos
e simulados ele vai ter. Tipo, um i3 geralmente ele tem, ó, ali ó, são 4 núcleos que ele tem, ó, quad-core. Core significa processador, quad 4. Então, é basicamente isso. Quanto maior a série, mais núcleos ele vai ter, então ele vai conseguir fazer mais tarefas ao mesmo tempo. Isso. E normalmente, dependendo da série, você pode ter esse núcleo físico, que é o core, e aí você tem esses, eu não sei como é que fala em português, é thread, que aí, por exemplo, É na núcleo maioria dos casos, simulado. isso. Então, se você tem um quad core, você vai ter 8 virtuais que eles vão trabalhar para fazer esse processamento, certo? É como você acontecer, como também pode acontecer de você achar um quad core com 4 núcleos físicos e 4 virtuais, certo? Fechou. Toma Nossa, muito cuidado, bom. por exemplo, ó, esse i3 de 10ª geração aqui, eu achei ele por R$ 700. E aquele que eu mostrei lá, i3 de 9ª geração, ele tá quase no mesmo preço. Então pesquisa bastante para você não cair em problema. Olha sempre a descrição do negócio ali. Porque às vezes os caras nem colocam a descrição, então você já sabe que todas essas informações têm que estar na descrição, sempre, tá? Olha sempre isso. Então esses foram os valores que eu achei atualmente. Tem essa treta, né, da Intel e da AMD. Os da AMD são bons sim, tá? Então, é óbvio, Intel é excelente, a AMD agora tá chegando com tudo. Então, por exemplo, esse aqui é legal, é da série 3, geração 3300. No final, quando você tem essas letras X, sei lá o que, normalmente é alguma característica a mais que ele vai ter também, tá? O X Então, é quando ele foi relançado, ou ele foi é, relançado mais rápido. isso, é Assim, mudaram otimizado, as frequências e deixaram ele mais rápido. É e basicamente isso. exatamente. Então, é aconselhável, é legal. Se você achar, ótimo. Só que, ó, presta atenção no preço. Por ele ser dessa geração e ter sido relançado, atualizado, ele já tá R$ 900, tá? Aí esse excelente também, que é um i5 de 9ª geração. O meu atualmente é um i5 de 8ª geração. Se eu soubesse, eu não tinha pagado, porque eu paguei 1.200 no meu. Hoje tá 900 conto. Dá Me uma lasquei raiva, né? muito. Nossa, dá um ódio. O, me- o Não tinha meu, o noção. meu, o meu, gente, eu consegui pegar a desova. A Ryzen tava indo para a geração 3, né? Então estavam desovando a geração 2. Então eu consegui pegar o topo de linha da geração 2, que é o Ryzen 7 2700X, por menos de 1.000 conto. Peguei por 980. Aí, é achado. Então, achado, gente. Com pesquisa vocês conseguem, eu acredito. Sempre esperto, não compra tudo num dia, vai esperando, tá? Então é isso. Eu sei que a gente está falando tudo muito rápido. A aula vai estar gravada de qualquer forma. Se Uhum. vocês quiserem anotar essa parte mais teórica para entender pelo menos como entender essa sigla, é legal, tá? E esse excelente também é um Ryzen 5, só que aqui, ó, ele tá na primeira geração, 1600. Só que você tem esse AF, que são algumas modificações e atualizações que eles fizeram. Então é um ótimo processador, tá? Eu achei ele por R$ 1.000, 1.100. Então, A F, a é, F é, se eu não me engano, gente, se eu não me engano, é que ele não tem vídeo. Quando o AMD Ryzen ele tem vídeo integrado, tem uma faixa prateada na caixa dele. Quando não tem, ele precisa de uma placa de vídeo para funcionar. Então, esses processadores da Ryzen que não tem uma faixa prateada na sua caixa, eles precisam de uma placa de vídeo. isso. O Johnny tá falando que o final letra U é quando é para processador para laptop, é uma pegada assim Isso, mesmo. isso. Então, ó, eu sei que no site no canal do Adrenaline, que o André mostrou aí, eles têm um vídeo para explicar todas as siglas da Intel. Eles não têm da AMD, se eu não me engano, mas você pode pesquisar no YouTube que você vai achar também. Eu estudei por lá. Então, todas essas siglas para você entender qual que é o sufixo, para que serve, tal, 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 dá uma olhada lá. A gente não vai abordar isso agora, porque senão a gente vai ser daqui meia-noite, tá? Sim. É muita letra, gente. Muita Aí, ó, letra. é, é o seguinte, você tem esses achados, e normalmente isso acontece bastante, de você achar uma peça junto com outra. Então, mano, se você conseguir achar isso, excelente. A gente vai falar um pouco de placa-mãe, mas o processador tem que ser compatível com a placa-mãe. Aqui você tem um Intel i5 de 9ª geração, mais uma placa-mãe já para ele. A gente vai comentar um pouco qual que é a sigla das placas-mãe e a gente discute um pouco sobre isso. Só que aí você tem um preço, né, dos dois juntos, que é R$ 1.389. A aula vai ficar gravada no YouTube, No eu só não YouTube. sei quando que eles vão subir, tá?
Beleza. Agora a gente fala um pouco de placa-mãe. Como os meninos já falaram, é a espinha do bagulho. Eles vão ligar tudo. Tudo que você tiver de peça vai se comunicar através da placa-mãe. Então você tem que ter uma compatibilidade com as peças que estão lá, certo? Então, para você conseguir colocar um processador bom, a placa tem que ser compatível. Tem que estar atualizada o suficiente para conseguir aguentar a potência. Não só do processador, mas das peças que estão ali também, tá? Então, se você for escolher uma placa-mãe, entenda que a compatibilidade tem que ser de uma pecinha chamada chipset. Se tiver compatível com o seu processador, ótimo, tá? Então, normalmente eles vão lançando novas placas de acordo com os novos processadores, as novas gerações que vão sendo atualizadas da Intel e da AMD de processadores, tá? É, você tem alguns encaixes dentro da placa-mãe e de acordo com a placa-mãe, a quantidade de encaixe pode variar. Então, se você quer colocar mais memória RAM, existem placas mãe que tem 4 encaixes, umas que tem 2, às vezes tem uma só. Até encaixe de placa de vídeo também, tá? O bom, o legal, é como é uma peça muito importante, se você for ficar escolhendo o basicão agora e você quiser fazer uma atualização mais para frente de peça, você tá lascado, porque você vai ter que trocar a placa-mãe também. Então, analisa, coloca uma placa legal para você já pensar nas peças que você vai ter no futuro e já saber que você não vai precisar trocar a placa-mãe, só as peças. Né? Então, ela vai aguentar o upgrade que você vai fazer. Eu Beleza? vou. O pessoal vai ter que sair daqui a 5 minutinhos para às 7. Gente, eu tô colando aqui uma playlist que eu fiz no YouTube com 4 videozinhos que vão dar ótimas dicas sobre computador, como montar, e também um vídeo bônus, que era algo que a gente ia passar, mas acabou que não deu muito tempo, que é atalhos legais de PC. Tipo, atalhos que vão provavelmente salvar o seu semestre. Quantas pessoas a gente Enfim, tem aqui? Desculpa. a gente estamos com 115 113. pessoas. Eita, pô, 113, não errado. você é louco, chama, arquitetano. Tamo que tamo. Vai, então, ó, existe todo um esquema de sigla também para placa-mãe, tá? Para AMD, você vai ter letra e número, tá? As letras normalmente são para a linha da placa-mãe e os números são para a atualização do chipset, que é essa pecinha que vai fazer a comunicação entre todas as outras. Para a placa-mãe da AMD, quando você tem a linha A, é uma linha mais básica. Você não vai ter tanto encaixe, você não vai ter, né, muita coisa assim, mas é um componente, tipo, você vai ter o essencial, nada além disso. Quando você vê que você tem a linha B na sigla, você sabe que é a intermediária, você vai ter mais encaixe, uma placa mais legalzinha, certo? São mais componentes, então é um bom suporte. A linha X são para os entusiastas, a galera que quer colocar um monte de peça louca, um negócio da hora. Então, linha X, e aí você tem os números. A numerologia da AMD, eu posso estar enganado, é de 320 até 500 e alguma coisa. Então, se você tem uma placa-mãe A320, é a mais básica, com as atualizações mais antigas. Então, normalmente ela não vai aguentar um bom processador, uma atual. Então, sei lá, se você pegar um da linha A, 500 e alguma coisa, já pode ser que ele aguente, porque ele vai ter o essencial, mas ele tem boas atualizações, ele tem uma boa conversa com processadores atuais, certo? Qualquer sufixo que você tiver depois dessas siglas aqui é diz respeito a essas novas características, ou se é para laptop, enfim. Por exemplo, só para vocês terem uma noção aqui, ó. Essa placa-mãe é B. A gente sabe que B é para galera intermediária aí que não quer muita coisa, mas você já consegue ver que tem uns Breguenite aqui, ó, com LED e tal. Então é um negócio mais pensado para uma galera que está ali intermediário. São 4 encaixes para memória RAM, que está aqui no canto direito. Então você tem mais encaixes, certo? Aí, para as características, um B400. Então, não é um 320, é um B400. Então, ele é bom, é uma placa-mãe boa, assim. Só que você tem um valor que é um pouco salgado, R$ 849, tá? E mais pra frente eu vou querer trocar aí, sei lá, botar uma placa de vídeo melhor, sei lá, trocar o processador. Então, talvez seja legal investir nessa, certo? Eu achei um pouquinho salgado o preço, mas vamos lá. Tá bem salgada. Eu paguei nesse mesmo chipset, eu paguei 400. Literalmente, redondinho, 405. Exatamente. Ó, essa daqui, ó, é uma A, então vamos voltar lá. Ó. A linha A é a mais básica e a numerologia é a mais antiga, a 320.
Então, essa placa-mãe aqui é o básico do básico, ela não vai suportar processadores atuais. Então, não vai ter uma conversa tão boa com esses processadores, tá? Um negócio legal para vocês verem, no final, vocês estão vendo AM4? Esse AM4, essa sigla aqui, diz respeito ao encaixe. Então, você só vai conseguir comprar, por exemplo, você comprou um processador e você viu que o encaixe dele é AM4. Boa, a placa-mãe tem que ser encaixe AM4, tá? Só vou dar um pause aqui rapidinho. Galera que estiver saindo agora, não esquece de responder a lista de presença aí que o André tá colocando no chat, tá? O formulário, que senão vocês não vão conseguir pegar aí o comprovante. Fechou? Isso. Essa aqui, ó, é recomendável. Ela tem o básico do básico, mas ela tá atualizada. O número dela da geração é 520. Então, é uma boa placa-mãe. É legal de investir, não tá tão caro, 520. Se você for querer colocar um processador top, talvez ela consiga aguentar, mas ainda assim ela é básica. Você não vai conseguir colocar muita memória RAM, enfim. Para Intel, você também tem letra e número, tá? Eu sei que é um pouco confuso isso. Se vocês quiserem printar, printa. Por quê? Porque para Intel, a linha H é a mais básica, a linha B fica para intermediário e a linha Z para os entusiastas, tá? E a numerologia é de número tal até 400 e pouco. 400 acho que é uma das mais atuais, se não tiver um 500 e pouco aí, do chipset. Mesmo esquema. Qualquer sufixo que você tenha após essa sigla diz respeito às características da placa, alguma coisa que eles atualizaram, enfim. Então, ó, legal, aquela que eu tinha mostrado lá. É um i5 de nona geração. E a placa, tá o negócio aqui em cima, é um H310. Vamos dar uma olhada ali, ó. A gente sabe que H é o mais básico que a gente tem, mas na numerologia, 400 é o mais atual, certo? Então, o H300 vai aguentar uma nona geração. Legal, ótimo combo. Viu isso aí? Seria legal você manter isso anotado para quando você puder comprar. Certo? Essa daqui a placa-mãe que é feita para processadores da Intel é uma H310, mesmo esquema. Só a placa a gente achou esse valor aí, numa promoção loucona que logo mais está acabando, R$429. Certo? Vou dar uma interrompida. Galera, vocês estão com alguma dúvida até o momento? Eu sei que eu tô falando igual um louco. Beleza, beleza, beleza. Quem não conseguir ficar até o final, depois só dá uma olhadinha no YouTube. A gente tenta avisar vocês quando sair lá, tá? Então vamos lá. Essa daqui é aquele processador que a gente tinha comentado, que é um i3, mas ele é da 10ª geração. Ele é o básico da Intel H, mas ele está bem atualizado. A numerologia dele é 410. Então, ó, ótimo. 500 e pouco. Placa-mãe excelente. Certo? Placa de vídeo, GPU. CPU é para processador, GPU é para placa de vídeo, tá? Todas essas atividades que a gente falou para arquitetura e para design, eles precisam dessas atividades. Quando você vai fazer o render, você precisa de muito trabalho. É um negócio bem pesado. É por isso que você tem essa memória só para essa parte gráfica, que a placa de vídeo proporciona, tá? Então, também tem toda uma nomenclatura. A NVIDIA faz placas de vídeo, tá? Você tem, essa aqui está desatualizada, tá? A sigla. Quando você tem GT, é um uso básico. Eles colocaram um X no prefixo para se referir a essa atualização que eles fizeram, esse boost que eles fizeram na placa, certo? Mesmo esquema, primeira letra é geração, e qualquer número que você tiver depois se refere a essas características novas que eles foram colocando, tá? Minha placa atual é a GTX 1050 Ti atual. Ela não é boa, poderia ter investido numa melhor, mas dá no gasto aí. Renderizo raramente, faço algumas coisas no Photoshop e aguenta bem. Mas quando eu renderizo o vídeo, ela só dá uma aceleradinha. Eu tenho que parar de fazer tudo que eu estou fazendo, deixar só isso, né, nessa parte gráfica, e funciona bem, vai tranquilo. Para AMD, então, ó, presta atenção. A Intel é processador e a AMD processador também. Placa de vídeo é NVIDIA, que vai fazer placa de vídeo, e a AMD também, tá? Para AMD,
quando você achar R no prefixo, você pode ter os números. Então, R5 é o mais básico, R7 para um gamer aí, R9 para essa galera que precisa renderizar, fazer um monte de trampo pesado, certo? RX foi o que eles adotaram depois de ter abandonado essa numerologia. Então, RX é uma das mais atuais para prefixo, certo? Aqui é um pouco diferente, se você tiver o M antes da numerologia, é para laptop, tá? Se não, segue o mesmo esquema. Quanto maior o número, maior a geração e as atualizações, tá? Vamos lá. A gente achou esse line-up aqui, que é uma GT, ó, então é de uso básico, não é nem GTX, mas está aí na geração 1030. Eu aconselho você a não procurar placas abaixo desse line-up, tá? Principalmente GT. Não seria legal, mas aí tá um preço para você dar uma olhada. Oi, André. Só uma coisa, gente, se vocês comprarem um processador muito forte, não compre essas placas, tá? Só isso. Se você, tipo, comprar um processador muito... Você tem que manter um equilíbrio, sabe, entre as suas peças. Você não pode comprar uma placa de vídeo muito básica e botar um i9 nela que ela vai explodir. Não assim, mas ela não vai aguentar. Ou comprar um processador muito Mega Blaster e uma placa de vídeo muito de entrada ou muito antiga, porque ela não vai conseguir extrair todo o poder do processador. Porque elas se conversam através dessa frequência. Por isso que você tem DDR, DDR4, DDR5, através dessa frequência elas se conversam, então isso também influencia, tá? Sempre dá uma olhada nisso. Cuidado aqui também em relação a preço. Então, uma GTX 1050 Ti, que é a que eu tenho, né? R$ 839. E aí a gente achou uma GTX 1050 também, 600 mais barato, né? Às vezes a marca também influencia bastante, né? Porque a qualidade da produção, mas vale a pena dar sempre uma olhada. Aconselho RX, de novo, a gente viu que 400 é uma geração atual, existem mais atuais, é óbvio, mas para o que a gente está fazendo aí para arquitetura e design a princípio, pode ser legal, então dá sempre uma olhada. De novo, cuidado com o preço, tá? RX 590, então mais atual, com uma RX 580, olha o preço. Então toma cuidado. É óbvio que você também tem a frequência, né? Então 8 GB de frequência. Então vamos analisar isso também, que isso modifica o preço. E mesmo esquema, ó. A da AMD que a gente tinha mostrado estava bem mais barato, que tá 1.500, né? Uma GTX 1650. É óbvio, igual o André falou, não posso focar só na frequência, né? 4 GB. Preciso ver o chipset, né? Chipset. Só respondendo a Luísa, não, Luísa, não tem pergunta idiota, porque PC tem um pouco dessa cultura, né? De pessoal ser muito agressivo com quem está começando. Fala, não, que você botou a configuração ruim, você é burro. Não, gente, tá todo mundo começando, todo mundo erra. Não é pergunta idiota, Luísa. Sim, tem como comprar um PC de mesa montado, mas é bom que você saiba para quem serve cada peça, para você não ser... Gente, eu vou falar mesmo, Pichal. Pichal faz um monte de pegadinha. Tipo, é um PC maravilhoso, aí você vai ver a placa-mãe é ruim. Ou, tipo, é tudo bom, aí, sei lá, sabe? Eu não curto esse PC montado da Pichal, porque quase sempre tem uma pegadinha. Tem coisa muito boa, mas quase sempre tem uma pegadinha de uma peça ser muito mais fraca. Isso. Lá no Adrenaline eles têm um vídeo analisando o PC baratinho. E ele vai olhando em todos os sites, e, tipo, mano, PC gamer, que eles colocam gamer, R$ 1.600. Gente, vocês não vão achar esse preço aqui, desculpa. Né? Então dá uma olhada lá que você vai ver todas as pegadinhas. O cara não coloca qual que é a geração da placa de vídeo, do processador, e aí você cai nessa pegadinha. Então, muita gente compra ele montado já, só que é importante que mesmo você comprando ele montado, você olha as especificações para saber se vai funcionar, se não vai. Por isso que a gente está passando tudo isso para vocês aqui. Quem quiser montar peça por peça, também estamos aí. Tá? E perguntaram aqui se o Ricardo falou que dá para escolher as peças e pedir para montar, sim. Que nem eu falei, na Kabum, no Terabyte e em outras lojas, tem a parte de monte o seu setup e eles te dão só as peças compatíveis e eles vão enviar o PC montado para você. Você escolhe cada peça, mas eles te enviam um PC montado. Isso. Aí o que você tem que fazer, às vezes não sei como é que funciona lá, que se você escolher a peça errada e pedir para eles montarem, você tá lascado. Então é importante saber isso. Que eu fiz? Nessa parte eles só recomendam as peças compatíveis. Você pode escolher uma peça muito mais fraca e ter um setup duvidoso, mas as peças vão ser compatíveis entre si.
Na Pichau, se eu não me engano, eu dei uma olhada, na hora que eu tava montando, que tem um esquema lá que você coloca, né? Monta o seu PC. Peguei um processador topaço, muito bom. E aí, na hora de escolher a placa-mãe, ele me deu uma opção de uma A320, que é a placa-mãe mais baixa. Então, às vezes, se você Sim. colocar, não sei se lá eles mudam, tipo, puta, coitado, Mano, vamos tirar essa na placa. Não sei. Pichau, eu nunca tentei. O pessoal reclama disso na Pichau. Na Terabyte, eles dão alternativas melhores. Assim, na Terabyte e na Kabum, na minha experiência, foi isso. Gente, você sempre vai ter um amigo TI, mano. Então vocês não estão sozinhos. Chega, troca uma ideia, mano, o que você acha? Sim. De verdade, eu peguei esse final de semana pra estudar, eu não manjava nada. Tanto é que meu computador aqui ele aguenta, mas ele poderia ter sido muito melhor. Eu não manjava nada. Então eu montei da forma que aconteceu. Sorte, que tipo assim, a gente não tava em época de pandemia. Eu fui lá na Santa Efigênia. Mano, andei até achar um Nossa, cara da sim. hora. Depois, se vocês quiserem, posso passar no privado, mas agora não dá, né, porque tá gravando. Cara, super firmeza, me atendeu muito bem. Óbvio, se eu soubesse, eu poderia ter colocado peças melhores. Mas o cara fez um PC legal para mim, eu conversei no boca a boca com ele ali e o preço foi baixíssimo. Um PC que a galera tava colocando 4 pau para pagar, eu paguei 2.900. Então, dá Santa para Efigênia é conversar bem assim. maneiro, gente. Dá para É, negociar bastante na Santa Efigênia. Sabendo, assim, o que você quer, mais ou menos, de marca, de especificação, e tendo um dinheiro ali para negociar, vocês conseguem uns preços bem legais isso. Depois, se vocês nas quiserem, eu peças. passo o contato desse cara aí. Eu acho que ele faz até entrega. Mas entenda que se você precisa saber disso, senão você pode tomar aí, né, um golpe. SSD ou HD, os meninos já falaram. Vamos falar só de marca, né? Kingston é uma marca boa, tá? Armazenamento. Para SSD, como você vai colocar seus programas para eles inicializarem mais rápido, eu aconselho que por mais que você esteja querendo guardar uma grana, no mínimo 240 GB para você colocar como SSD. O meu, hoje, atualmente, eu coloco o meu sistema operacional no SSD. Aí algumas coisas que eu coloco de arquivo, que eu sei que eu não vou precisar e tal, eu deixo no meu HD, tá? Pra vocês terem uma noção de preço aí. Kingston é bom, SanDisk é legal, mas normalmente é mais caro. E eu aconselho aí uns 240 GB. Você pode achar 500, 1 TB de SSD. Então, 240 ok, 480 ótimo, tá? O meu SSD é da Crucial, então é legal sim, só que é Ah, o meu também. 240. É Legal. ótimo, todo mundo recomendou. Mesmo esquema, esse aí é a faixa de preço. Acho que eu paguei um pouquinho mais barato na época. Tudo é esse mesmo. É literalmente esse. Isso. E HD é justamente isso. Antes você tinha um HD, hoje eles trocaram para SSD, fica muito mais rápido, mas você ainda tem esse armazenamento por HD. 500 GB ok, menos que isso, acho que você vai ter que trocar, talvez logo, dependendo da quantidade de trabalho que você tiver. 1 TB ótimo, tá? 1 TB é 1000 GB, né? É isso? Isso, 1 1000 TB GB. é 1000 GB. Então, para você ter uma noção de preço, da Seagate é uma marca referência. 500 GB um HD tá R$ 143, eu achei. E de 1 TB dessa Western Digital aí tá 285, mas é óbvio você tem aí se você pagar em desconto, em Eu boleto. posso estar enganado, mas a Western Digital eu tenho quase certeza que é do mesmo grupo da Seagate. Posso estar Uhum. enganado, mas eu É lembro de igual algo uma assim. pesquisada, a análise da galera fazendo avaliação na internet, vocês vão sempre achar, tá? 1 TB da Seagate, 200 e pouco, foi basicamente isso que eu paguei. Não lembro se era da Seagate, acredito que tenha sido. E agora a gente vai falar um pouquinho de memória RAM, tá? Aqui nessa imagem você consegue ver que tem a memória RAM que ela não está encapada, que é essa capinha, esse Pente. estojinho, né? Esse pentezinho que está em cima. A gente vai comentar um pouco disso também. Então vamos lá. Esses pentes são chamados de módulos, tá? E você tem esse armazenamento unitário. Então você pode encontrar um pente de 1 GB de RAM, ele vai trabalhar com esse 1 GB. Como você também pode encontrar um módulo, um pentezinho com 32 GB, que é essa galera entusiasta. Normalmente, como você tem na placa-mãe alguns encaixes, você encontra como um kit de venda, né? Então, sei lá, você vai achar um kit com 2 módulos de 4 GB. No total, você vai ter 8 GB de RAM. Legal, é o que eu tenho atualmente. Só que eu pretendo mais para frente colocar 16 GB. Então, o que eu fiz? Eu comprei um pente de 8 GB para mais para frente eu consegui colocar outro pente de 8 GB, porque eu só tenho 2 encaixes na minha placa-mãe, certo? Toma cuidado, tá?
Primeiro, você tem as frequências, que é como eles dialogam, né? A velocidade desse ciclo de comunicação de dados e tal. A mais básica é 1000 MHz e a mais top, pelo que eu entendi, tem uma galera que chegou até a 4.200 e pouco MHz, tá? Quanto menor a frequência, DDR menor. Quanto maior a frequência, DDR maior. Atualmente, acho que tem, se eu não me engano, para memória RAM é DDR4. Se tiver DDR5, eu realmente não cheguei a Existe DDR5, mas é só para placa de vídeo, gente. Isso. É a memória específica para placa de vídeo. Isso. Então, ó, toma cuidado. Se você for colocar 2 módulos, evita a marca diferente. Se eu pegar agora e comprar uma marca diferente, pode ser que funcione? Pode. Mas eu prefiro não colocar. Então, eu vou pegar uma marca equivalente e a mesma frequência. Se eu pegar uma memória de 8 GB, mas a frequência dele é diferente, ele vai nivelar por baixo. Ele vai começar a usar outra memória para ser compatível com a que você tem de menor frequência. Então, cuidado, tá? E opte por esses módulos com dissipador de calor. O que é esse dissipador de calor? Esse estojinho aqui, que normalmente vem RGB, que vem um monte de cor. Não precisa ter RGB, mas seria legal ter esse estojinho, porque ele dissipa o calor, trabalha melhor, tá? Então, boas marcas aí para você ver. Crucial, para você ter uma ideia de preço, de 8 GB, uma só unitária, né? 288, sem LED, sem nada, então DDR4, uma frequência aí de 3.000 MHz, ótimo. Precinho salgado, mas ótimo. Só para você ter uma ideia aqui, ó, essa HyperX também é legal da Fury, né? Ela Fury da HyperX, na verdade. 8 GB, 3.000 MHz, né? Na frequência. R$ 250, então dá uma pesquisada aí, ó. Tem LED, tem esses RGB doido aí, mais barato. Então dá uma pesquisada que você acha sempre algo melhor, tá? Só para você ter uma noção, como a gente estava falando de notebook, agora a gente começa a comentar um pouco. Para você ter noção, a memória RAM do notebook ela é menor, né? Então você tem aí a da Corsair e o valor dela é maior. Então, para a galera que está pensando em montar um notebook, todas essas peças que eu coloquei, que era tudo foco em desktop. Você pode achar com foco em laptop, vai ser difícil de achar alguém para montar isso, mas pode ser que você ache. Normalmente, o que você tem é a galera montando, já deixando o negócio montado para você, só que você vai ter um valor maior, que é o que a gente vai mostrar logo menos, tá? Mas só para vocês terem noção de uma peça aí de laptop. Fonte. Ah, mano, eu já tenho um computador bom, vou investir numa fonte marromena aí. Não tem necessidade. Todas as peças do seu computador vão precisar de energia para trabalhar no máximo ou no padrão que elas podem te possibilitar, né? Então, se você colocar uma fonte muito fraca, você pode ter certeza que você está lascado, né? E se você tiver peças excelentes, tudo e tal, com uma fonte boa, vai trabalhar tudo ok. Então, preste sempre atenção nisso. O que acontece? Existem tamanhos diferentes para a fonte, você precisa ver isso. Então tem que ser compatível com o seu gabinete, que é a caixa que vai levar todas as peças, tá? E você tem essa potência das peças. Então, se você tiver configurações altas, de peças altas, você vai ter que colocar uma fonte com uma capacidade alta, tá? Nesse setup que a gente está mostrando para vocês aí, 450 watts é legal, 650 é ótimo. A minha, se eu não me engano, é 650. E se eu precisar fazer um upgrade, mais para frente a fonte eu não vou precisar trocar, certo? Então, avalie isso também. Você pegar uma fonte de 200 para colocar umas peças boas aí, vixe, tá lascado. Vai explodir, gente. 200 é aqueles PCzinhos de escritório, geralmente, as fontes de 200 watts. 450 para a maioria das configurações, 450 e 500 já vai suprir a maior parte das configurações. Isso. Para vocês terem uma noção, uma de 650, dessa marca eu não conheço, tá? Achei por 400 e pouco. Gente, não adianta, é da Cooler Master. Cooler Master, é brasileira, não é ou não? Acho que quase certeza que é. Gente, que nem o Ti falou, sobre a... Meu Deus, aquela rua de São Paulo, eu esqueci totalmente o nome, perdi. Santa Efigênia. Santa Efigênia. Eu fui na Santa Efigênia, eu comprei esse mesmo modelo, que essa é uma série ótima deles, que é a MWE, que tem 5 anos de garantia da fonte. A única diferença é que é um modelo de 550 GB, de 550 watts. Eu paguei R$ 290. Tipo, é muito abaixo do que ela custa. Porque eu negociei e tal, eu comprei mais coisas na mesma loja, o cara deu um desconto na fonte. Então, conversando e pesquisando, mano, você encontra muito preço legal.
De novo, ó, a gente está no dia 24 de março de 2021. Os preços podem mudar depois que quem estiver no YouTube estiver assistindo, então toma cuidado, tá? Beleza. É, tem essa outra aqui, que é uma 450 da Corsair. De novo, toma cuidado que você tem um tamanho para o gabinete. Então, fique esperto nisso, 300 e pouco. Legal, uma fontezinha legal. A gente não ia falar de periférico, mas existem algumas coisas que a gente precisa comentar. Se você vai fazer alguns projetos, no mouse, meu, é quase impossível. Então, ilustração ou modelagem 3D é complicado. Quando é mais fluido, mais orgânico. Você tem mesa digitalizadora. A gente não vai entrar muito a fundo. O que a gente pode comentar é da Wacom. Essa da esquerda aqui é a linha mais básica que eles têm. Eu tenho ela, é excelente. É, e tem a Cintiq, que é a top, que já funciona como monitor, precisão, é do caramba. Então, ó, só para você ter uma ideia, é recomendável essa One. A Wacom é uma marca excelente para tablet de precisão. E é suficiente, não tem o porquê você ficar comprando uma Cintiq. Vou mostrar o preço. Eu cheguei a pagar 300 da minha, porque a minha ainda é a Intuos, não é a One, mas é dessa linha básica aí da Wacom. R$ 300 pela Amazon. Se você for na Santa Efigênia, você consegue achar aí, se você chorar, até menor. A gente sabe que tem uma galera que não mora em São Paulo, mas a gente está nesse período agora, então é meio complicado da gente sair até aqui em São Paulo, lá provavelmente está tudo vazio. Você tem contato dessa galera, às vezes eles podem mandar por correio, sei lá. Só tomar cuidado, né, como eles vão mandar. Mas caso você more em lugares mais distantes, é internet. O esquema é internet, tá bom? Só para vocês terem uma noção. Meu sonho é ter uma Cintiq. Só para vocês dar uma olhada, o valor dela atualmente na Amazon tá 8 conto. Bem. Gente, ó, Comentário da Rio, como é que é o nome da marca a aí? Ruion, a que eu comprei. A Ruion também é uma marca muito competente, com preços muito competitivos. Nossa, aqui parece redundante. Mas a Ruion é uma marca excelente, gente. Eu já testei. A minha também é da Wacom. Eu comprei uma dessas de tela recentemente. Não paguei 8 pau nem fudendo. Então, desculpa. Não paguei 8 pau nem ferrando. Mas a Ruion tem preços excelentes, gente. Tanto para mesas de tela quanto para mesas de tablets, que são aquelas sem a tela. É isso. Então, tranquilo, gente, de verdade. Não tem necessidade de você ficar com o monitor integrado no tablet. Não, usa o Sim, a seu. coisa bem pró. Sobre o monitor, a Ah, gente não vai falar de preço. O que a gente vai falar, eu caí nesse golpe, eu me lasquei. Compra monitor com entrada HDMI. Se você tiver uma placa de vídeo, é raro você ter VGA, né, que é o antigo. sim. Mano, eu comprei o monitor, fui ligar, comprei a placa. Falei, Encaixou. caramba. Aí tentei usar adaptador, não funciona. Então, se você vai comprar um monitor, independente se é HD, Ultra HD, olha e vê se tem entrada HDMI. Ponto. Tá? Aí você vai achar um valor diferente aí, de acordo com a polegada. Certo? Gente, estimativa de preço agora. É óbvio, de novo, estamos em abril, em março, o preço pode variar. Mas com todas as melhores peças que a gente citou aqui, tirando os periféricos, tá? Tirando mesa digitalizadora, tirando o monitor, nada. Só a máquina em si. Com o preço que eu peguei de cada uma, é um investimento de 4.600 e pouco. Então vai, eu peguei um Ryzen de da quinta série, geração primeira aí, 1.600. Placa-mãe legal, intermediário, com uma atualização legal, 450. Placa de vídeo GTX 1660 com 6 GB de frequência, né? Então, ótimo. SSD 480, exagerei. HD 1 TB, exagerei, mas é legal. Dois módulos de RAM com 8 GB e uma fonte de 650. Essas são as melhores peças que eu citei, tá? Com essa faixa. O bagulho é bem embaçado. Agora, mais básico que você tenha, então todas as peças mais básicas que eu tive, você pode precisar trocar esse setup aqui daqui a uns 4, 5 anos, pode. Mas aí já está um pouco mais doce o preço, R$ 3.099,48. Peguei um processador i3 de 10ª geração, com uma placa-mãe básica, mas que tem uma atualização legal na geração dela. Placa de vídeo, uma RX da AMD, então, uma geração legal também, com uma frequência ok, de 4 GB. SSD não precisei exagerar, mas tem que ter esse nível mínimo aí, acho que 240 é o melhor que você pode fazer. HD de 500, um módulo só na RAM.
de 8 GB com uma frequência legal e uma fonte de 450. Então, só a máquina aqui, 3 mil e pouco. De novo, pode ser que mais para frente você, ó, um setupzinho desse aí que é similar ao meu, eu paguei 2 conto e 800. Consegui chorar e peguei um monitor ainda aí, foi para 3 pau e alguma coisinha, né? Então, espera mais um pouquinho, vocês não precisam gastar esse Sim, valor agora, gente, de verdade. A gente está fazendo isso para vocês terem uma noção de valor, de tudo que acontece. entender, né, para que serve cada peça. Oi? E tipo, o pessoal entender para que serve cada peça, não ficar boiando nesse mundo do hardware, que é... Para a gente Exatamente. não é a nossa profissão, né? A gente não é de TI nem nada, mas é uma ferramenta de trabalho para a gente. E, gente, uma coisa que eu fiz quando eu montei meu PC era tipo assim, eu escolhia 2, 3 peças e eu definia mais ou menos o valor que eu queria pagar nelas. A que aparecesse em promoção primeiro eu pegava. Era tipo, botava um valor teto, sabe? E ia caçando. Montar um PC de desktop é muito disso, é muito de caçar um equilíbrio entre as peças e os preços melhorarem. Exatamente. Então, toma cuidado, você vai comprar o kit de processador, taraná, já sabe o que você pode ou não, tá? Então, de novo, vai estar tudo disponível aí, não precisa comprar agora. O que vocês vão mexer vai ser coisa básica, coisa que vocês podem mexer num Figma da vida, sabe? Então, toma cuidado. Eu quero pedir desculpa, a gente, não sei se tem alguém de moda aqui. Eu, na verdade, fazendo na correria, não coloquei de moda, mas esse básico eu acho que já vai dar para moda, por quê? Porque o que você pode ter de render para moda, para galera que mexe com tecido e tal, talvez é fazer a texturização de algum tecido. Às vezes você pode mexer no 3D, tá? Então, um render para fazer tecido, às vezes você precisa, mas na maioria das vezes ter aquele projeto elaborado do croquis lá, tudo. E às vezes você precisa apresentar isso, então você vai trabalhar com uma edição de imagem para botar textura e tal, e tal, e tal. Então, para a galera de moda, essa faixa também não dá para baixar muito mais do que isso, mas uns 3 contos nessas configurações você consegue pegar um PC legal para você conseguir trabalhar por um bom tempo, tá? Esse básico para arquitetura, eu vou ser sincero, se você for renderizar com esse kit básico aqui num V-Ray da vida, você pode ouvir uns gritos do teu computador e, por favor, não abre mais nada junto, porque senão ele não vai conseguir lidar. Ele precisa do foco ali para fazer um render. Porque você está jogando informação ali, gráfica, luz, sombra, então ele precisa fazer isso. É por isso que a galera que vai renderizar um filme tipo Vingadores precisa de um puta no computador, porque ele está renderizando, botando luz e sombra em cada frame. É um bagulho insano, eles precisam de um computador do caramba. Então, como você trabalha com arquitetura e você precisa renderizar um projeto para apresentar, você pode ter alguns problemas se renderizar algo muito grande, mas essas peças mais básicas, que é o momento de estágio que você tem, pode aguentar sim, tá? De novo, se vocês quiserem ver algum vídeo ou acharem alguma correção, algo que vocês queiram colocar, o espaço está aberto, a gente não é técnico, a gente estudou bastante para apresentar para vocês, mas a gente sempre abre aí espaço para correção. Estamos sempre aprendendo. Agora a gente vai falar um pouquinho de laptop só para você ter uma noção. Um Ryzen que a galera normalmente usa para fazer uns trampos, para jogar mesmo. Eu peguei um Ryzen aqui, um processador, série 3, geração 3000, então dá para ver que é um negócio atual. Só que aquele CATS daquele prefixo U ali significa que eles deram uma limitada no processamento, até porque ele é menor para você ter menos temperatura, enfim. E você tem as configurações dele ali e tal. Meu, só isso, e não é bom, não bate o nosso setupzinho mais básico. Só aqui tá 3 mil e pouco. Óbvio, você tem a mesma faixa do valor ali, mas ele não bate o processamento que a gente colocou no nosso setup básico. Você vai sofrer com isso aqui. Você não vai conseguir fazer seus trampos de render nem a pau. Você pode ficar com isso aqui 1 ano, mas depois você vai ter que trocar. Certeza, tá? Esse outro aqui também, Ryzen da série 5, atualizado até, geração 3000 e pouco, mas também aí, ó, como é para laptop, o Uzinho no final prefixo, então você sabe que o processamento é limitado para não esquentar, olha o valor de CATs. Placa de vídeo, não sei nem como é pronunciar esse bagulho, acho que é Radeon, 625, a gente nem chegou a mostrar, porque realmente está bem desatualizado. Às vezes é melhor comprar um processador com um gráfico integrado do que essa placa aqui. Então toma cuidado, tá? Você vai achar isso sim com laptop, então você tem que tomar cuidado e saber agora, depois dessa aula, que depois de aprender essas siglas, você não vai cair mais em golpe, tá? Vamos falar agora Mac. Ah, eu acho que Mac é nem meu sonho. precisa. Mac é meu sonho. Gente, de verdade.
Eu já É, tive. é excelente. Eu cheguei a estudar em uma outra universidade, o laboratório dos caras era todo Mac. É um sonho. Mas, para design gráfico, para renderizar, é excelente. Mas olha o preço, né? Então, o usado é o que eu achei por 3 pau e 900. Então, se você tem condição, meu professor tá com o Maczinho dele aí por 9 anos e tá bem. Tem a empresa dele aí para fazer marketing e tal, os negócios, um monte de projeto, tá fazendo com ele até hoje. Então, Apple, não tem o que falar. Mas, né, vai de cada um. Se Preços tiver são condição, investe. pouquinhos Ah, abusivos os preços da Apple, mas são peças muito competentes. exatamente. Então, gente, para laptop e Mac é isso. Se você ainda quer investir, você vai ter que entender que para um setupzinho mais básico daquele que a gente colocou, vai aguentar uns 4 pau aí. Se você não cair em golpe, você vai ter que procurar muito para achar. Certo? Então agora a gente vai fazer uma dinâmica rápida para a gente terminar. Essa configuração aqui, ó. Olha tudo, a sigla, tudo que eu coloquei. Você acha que essa configuração é uma configuração boa ou ela é horrível? Então eu vou dar uns 2 minutos para vocês olharem aí e mandarem no chat. O que vocês acham? Quem tirou foto aí da sigla aí vai conseguir. Para lembrar disso tudo aí é um inferno. Boa. Placa. Essa fonte alimenta um estado inteiro. Então, gente, vamos lá, excelente. Mas isso aqui é muito caro. Você pode ter certeza que aqui vai uns 15 pau brincando. Mas é isso. Oh, acho que vai um apartamento aí. É cara. Então, ó, um processamento excelente, é um i9, uma série atual, numa geração que não é a mais atual, mas é atual, então ótimo. Uma placa-mãe lascada, né? É, Z, que é para os entusiastas, atualizadíssima, certo? Placa-mãe. Para a placa de vídeo, você tem uma RTX, não é nem GTX que é a antiga, é a RTX 3080 com 10 GB para frequência, né? Mano, mas aí você vai pagar, e acho que eu achei essa placa aí por 10 conto, mano. Você tem noção. SSD 1TB, HD 1TB, RAM 30 e pouco de RAM, são 2 módulos de 16 e uma fonte para alimentar tudo isso que ele vai fazer. Então, excelente, mas muito caro. Agora essa aqui, a última, para a gente ir embora. Boa ou horrível? Isso aí. Mandaram aqui, mais ou Dani, menos. a fonte. Pode falar, Ti? Pode. A fonte dela é tão ruim para um Ryzen que ele nem ligaria, gente, tá? Exatamente. Esse PC não ligaria. Gente, A placa-mãe não seria compatível e o. Não, não compatível, mas ela não entregaria tudo que tem do processador e a fonte não ligaria essa configuração. exatamente. Então você tem tudo legal aqui. Tem um processador do caralho. Opa, perdão, do caramba. Mas você tem uma placa-mãe que, mano, esse é o básico do básico. Você vai conseguir ligar seu processador top nela, mas boa sorte. Talvez exploda. Então, assim, toma cuidado porque as peças estão boas, menos a fonte e essa placa-mãe. Essa RAM também é ruim, porque ela vai conversar com o processador, com a placa-mãe ali. Então, 4 GB, né? 2 módulos de 2 com uma frequência muito baixa, você tá meio que lascado, Você né? não vai conseguir extrair todo o poder, ele vai ficar bem limitado. Exatamente. Então, o cara te entregou um setup desse, uma configuração dessa. Depois dessa aula, você sabe agora. Você olhou a placa-mãe, você olhou a fonte, você não vai mais cair nesse golpe, tá? Então, gente, obrigado por É vocês isso. estarem aí. Eu sei que a gente vomitou um monte de coisa, mas é porque é muita coisa. Existe muita coisa ainda para falar, mas a gente não tem tempo. Eu sei que sabe que vocês têm aula e tudo e tal. A gente quer agradecer a presença de vocês. Não esqueçam de preencher tudo. Acompanha a gente lá. A gente está sempre postando alguma coisa no Instagram. Quando você for fazer esses cursos, simples sempre, que senão vocês não vão conseguir essas horas de extensão, né? Então, é isso, obrigado. Se tiver alguma dúvida, a gente tá aí, o WhatsApp, pode chamar no privado. Se quiser, eu passo o número do cara lá que monta. Estamos em São Paulo, tá?
E é isso, não sei se os meninos querem falar alguma coisa, tamo junto. Eu só ia reforçar o programa de apadrinhamento, que a gente já avisou também no início da aula, mas só reforçando para o pessoal que tiver interesse se inscrever. Ela está nos últimos dias, eu acho, de inscrição. O link está lá na bio do nosso Insta também, que é para você calouro ou veterano. Enfim, se você é veterano, para você apadrinhar alguém que está entrando agora. E se você é calouro, para se inscrever para ser auxiliado em qualquer coisa que vocês precisarem durante o curso. Então, se inscrevam lá. É isso aí. André, algum fechamento aí? Não, gente, é muito legal por estarem aqui. É, acredito muito que vocês conseguiram aprender com a gente nessa aula. Ela vai ficar gravada no YouTube. E pesquisem, não tem outra coisa pra falar. Aquela playlist que eu mandei tem muita coisa legal sobre configurações e é isso, gente. De pouquinho em pouquinho vocês conseguem montar um PC bacana. Beleza? Gente, não esqueçam de preencher o formulário. Se preencheu sempre, não preencheu o formulário, a gente não vai ter como entender se estava no começo no final, então, por favor, tá? E é isso, gente. Muito obrigado. Qualquer coisa, estamos aí. Valeu. Boa noite, boa aula para vocês, bom semestre. Valeu, gente. Obrigado pela Valeu, gente. presença. Até mais. Chamem ali no grupo se precisarem. Boa noite. Isso mesmo, pode chamar. Vou encerrar aqui. Beleza, vai lá.